Judy Garland. Judy Garland era uma jovem brilhante e talentosa que se tornou uma estrela de cinema de Hollywood na adolescência. Mas sua vida nos bastidores era muito difícil. O estúdio fazia Judy trabalhar horas extremamente longas com quase nenhum descanso. Para mantê-la ativa, os chefes do estúdio e até sua própria mãe deram a Judy pílulas especiais. Pela manhã, davam a ela pílulas estimulantes, um tipo de remédio para lhe dar energia, para que pudesse ficar acordada e continuar a se apresentar mesmo quando se sentia exausta. À noite, quando ela não conseguia dormir, os médicos do estúdio davam-lhe pílulas para dormir para forçá-la a descansar. Judy mais tarde disse que tomar essas pílulas se tornou um modo de vida para ela e seu co-estrela, Mickey Rooney. Ela era apenas uma adolescente, mas já era dependente dessas drogas dia e noite. Esse tratamento teve um grande impacto em seu corpo e suas emoções. Judy estava frequentemente com fome, cansada e ansiosa por causa da pressão e das drogas. À medida que envelhecia, não conseguia parar de tomar os comprimidos, e eles prejudicaram muito sua saúde. Tragicamente, ela morreu aos 47 anos de idade por uma overdose após uma vida inteira dessa rotina prejudicial. Mickey Rooney. Mickey Rooney foi um dos maiores atores mirins de Hollywood nas décadas de 1930 e 1940. Ele era famoso por sua energia alegre na tela, mas poucas pessoas sabiam o que ele estava passando nos bastidores. Assim como Judy Garland, o estúdio forçou Mickey a tomar pílulas para mantê-lo trabalhando. Os chefes do estúdio de cinema davam a ele pílulas de energia para mantê-lo animado durante longos dias de filmagem. Depois davam-lhe comprimidos para dormir à noite para acalmá-lo, às vezes repetindo esse ciclo para que ele pudesse trabalhar quase 3 dias seguidos sem dormir adequadamente. Mickey confiava nos adultos responsáveis, então ele tomava os comprimidos como lhe diziam, sem perceber o quão perigoso isso era. Isso fez com que seu corpo jovem se tornasse dependente das drogas, deixando-o emocionalmente esgotado. Mickey mais tarde lutou com esse hábito de drogas por muitos anos. Na verdade, ele dependia desses comprimidos, mesmo na idade adulta, até que uma crise de saúde finalmente o obrigou a parar. Judy lembrava-se de vezes em que os médicos do estúdio tinham que sedá-los com remédios para dormir por algumas horas no hospital do estúdio, com Mickey em uma cama e ela em outra. Sua infância deveria ter sido divertida e despreocupada, mas, em vez disso, as exigências do estúdio e as drogas deixaram danos duradouros em sua vida. Patty Duke. Patty Duke foi uma atriz infantil muito bem-sucedida no final da década de 1950 e início da década de 1960. Ela era famosa em todo o país, mas a vida pessoal de Patty era conturbada. Quando tinha apenas 8 anos, seu cuidado foi assumido por uma equipe de gerenciamento de talentos composta por marido e mulher, chamados John e Ethel Ross. Esses empresários controlavam tudo na vida dela. Eles até deram a ela pílulas prescritas e álcool quando ela tinha 13 anos. As pílulas deveriam fazê-la agir da maneira que eles queriam. Às vezes para animá-la com energia, outras vezes para acalmá-la. Patty ainda era uma criança e não entendia completamente por que estavam dando esse remédio a ela. As coisas que seus empresários fizeram causaram muita dor a Patty. Ela se sentia confusa, solitária e com medo, e as drogas pioravam ainda mais seu humor. O público não tinha ideia de que, por trás de seu sorriso, ela vivia com medo. Uma vez que cresceu, Patty finalmente recebeu a ajuda adequada para sua saúde mental. Ela falou abertamente sobre seu passado em um livro e tornou-se uma defensora para proteger atores infantis de abusos. Bob Driscoll. Bob Driscoll foi um famoso astro infantil da Disney nos anos 40 e início dos anos 50. Ele estrelou grandes filmes da Disney e até deu voz ao personagem Peter Pan. Na tela, ele parecia ter uma vida mágica, mas a realidade era muito mais dura. Quando Bob chegou à adolescência, o estúdio da Disney de repente o dispensou assim que ele atingiu a puberdade e sua aparência mudou. Ele passou de celebrado a sentir-se descartado e sozinho. No ensino médio, outros jovens o intimidavam e ele se sentia muito solitário. Sem orientação dos adultos que antes gerenciavam sua carreira, Bob começou a andar com más companhias. Aos 17 anos, ele começou a usar drogas perigosas para escapar de seus problemas. Ninguém interveio para ajudá-lo a parar. Ele rapidamente se tornou viciado e as drogas dominaram sua vida. A promissora carreira de ator de Bob desmoronou enquanto ele caía no vício e se metia em problemas com a lei. Ele perdeu seu dinheiro e sua saúde. Tragicamente, Bob Driscoll morreu com apenas 31 anos de idade, após anos de uso de drogas terem arruinado seu corpo. Foi um final de partir o coração para alguém que tinha sido uma jovem estrela brilhante. Scotty Beckett. Scotty Beckett foi um popular ator mirim nos anos 30, lembrado por aparecer nos curtas de comédia Our Gang. Ele encantou o público. Mas, à medida que Scott crescia e entrava na adolescência, ele teve dificuldades para se ajustar. Como muitas estrelas mirins, ele teve dificuldade em encontrar seu lugar à medida que envelhecia. Infelizmente, Scott adquiriu maus hábitos durante esse período. Como um adolescente,
Ao seu redor, o introduziram ao álcool e às pílulas. Ele começou a usar essas substâncias, e isso o machucou profundamente. As drogas o tornaram pouco confiável no trabalho e mudaram sua personalidade para pior. Os diretores pararam de contratá-lo porque não podiam contar com ele. Scott ficou muito deprimido. Em vez de procurar ajuda, ele continuou a usar álcool e comprimidos, o que só piorou sua tristeza e raiva. Sua promissora carreira em Hollywood desbotou, e ele lutou para se sustentar. Ninguém estava lá para guiá-lo para longe desse caminho perigoso. Quando ele estava na casa dos 30 anos, o corpo de Scott estava desgastado por anos de abuso de substâncias. Ele morreu com apenas 38 anos, sua vida interrompida após tanto potencial. A história de Scott mostra como as coisas podem dar errado rapidamente quando um jovem ator tenta lidar com a fama e o estresse usando drogas. Anissa Jones. Anissa Jones foi uma estrela mirim no final dos anos 1960, que interpretou Buffy em um programa de TV popular chamado Family Affair. Na TV, ela era uma menina doce e alegre com uma boneca chamada Sra. Beasley. Na vida real, no entanto, Anissa enfrentou muita pressão e tristeza após o fim do programa. Ela teve dificuldade em encontrar novos papéis e lutou em sua vida pessoal. Como adolescente, Anissa se envolveu com drogas. Os adultos ao seu redor não a protegeram, e um médico chegou a ser seu fornecedor de pílulas perigosas. Este médico ilegalmente deu a ela qualquer remédio que quisesse, agindo mais como um traficante do que como um médico de verdade. Tomar essas pílulas e outras drogas fez Anissa se sentir entorpecida e distante, e ela perdeu o brilho que tinha quando criança. Seus estudos e amizades sofreram. Infelizmente, a vida de Anissa terminou em tragédia. Em 1976, quando tinha apenas 18 anos, ela morreu de uma overdose grave de drogas. O legista disse que foi um dos piores casos de overdose que já tinham visto. A história de Anissa é comovente porque ela era apenas uma adolescente que precisava de ajuda. Mas, em vez disso, teve fácil acesso a drogas nocivas que acabaram tirando sua vida. Dana Plato. Dana Plato foi uma atriz adolescente mais conhecida por seu papel como Kimberly na sitcom dos anos 1980 Different Strokes. Ela parecia feliz diante das câmeras, mas fora delas, sua vida se tornou muito difícil. Ela encontrou a fama no início da adolescência. Com a fama vieram novas tentações. Dana mais tarde admitiu que, aos 14 anos, já tinha começado a beber álcool e a usar drogas pesadas. Ela até teve uma overdose de comprimidos prescritos uma vez quando tinha apenas 14 anos. Os adultos em sua vida não a impediram ou talvez não perceberam a gravidade do problema. O comportamento de Dana tornou-se errático, e seu trabalho sofreu. Os produtores acabaram por dispensá-la do programa, em parte por causa de seus problemas com drogas. Ser cortada da série fez Dana se sentir perdida e deprimida. Nos anos seguintes, seu vício piorou. Ela não conseguia encontrar trabalho estável como atriz. Dana tentou colocar sua vida de volta nos trilhos, mas as drogas continuaram a dominá-la. Em 1999, Dana Plato morreu de overdose de analgésicos aos 34 anos. Foi um fim triste para uma vida que um dia parecia tão promissora. A história de Dana mostra como ter fama em uma idade jovem sem o apoio adequado pode levar a problemas muito sérios. Corey Feldman. Corey Feldman se tornou um dos atores mirins mais reconhecíveis dos anos 80, estrelando clássicos como Os Goonies, Conta Comigo e Os Garotos Perdidos. Por trás de seu sucesso havia uma realidade preocupante. Segundo o próprio relato, Feldman foi introduzido às drogas aos 14 anos por adultos que deveriam cuidar de seu bem-estar. Não eram apenas quaisquer adultos, eram pessoas com poder na indústria do entretenimento. Em entrevistas e em suas memórias, Feldman descreveu como lhe davam coquetéis de pílulas supostamente para ajudar com várias doenças ou para mantê-lo energético no set. Essas substâncias, combinadas com o álcool que ele podia consumir como menor de idade, levaram à dependência na adolescência. Seus pais, que deveriam protegê-lo, estavam, em vez disso, focados em seu potencial de ganho. Aos 16 anos, Feldman foi legalmente emancipado de seus pais após descobrir que eles haviam gasto a maior parte de seus ganhos. Agora, um defensor das proteções para atores mirins, Feldman tem sido vocal sobre a maneira sistemática como as drogas eram usadas para controlar e manipular jovens artistas, deixando cicatrizes duradouras que acompanharam muitos na vida adulta. Drew Barrymore. Drew Barrymore conquistou corações como a adorável garotinha em E.T., com apenas 7 anos de idade. O que o público não viu foi como rapidamente sua infância saiu de controle. Aos 9 anos, Drew já bebia álcool regularmente, introduzida a isso pelos adultos em sua vida, inclusive em festas de Hollywood, onde era tratada como uma miniatura de adulto em vez de uma criança. Sua mãe, Jade Barrymore, frequentemente levava a jovem Drew a locais para adultos como o Estúdio 54, onde ela foi exposta a um mundo de substâncias e comportamentos adultos. Aos 10 anos, Drew
E aos 12 anos, ela estava usando cocaína. Os adultos que deveriam estar protegendo-a estavam, em vez disso, facilitando seu acesso a essas substâncias ou virando o rosto. Aos 13 anos de idade, os problemas de dependência de Drew se tornaram tão graves que ela foi internada por 18 meses. Ao contrário de muitas estrelas mirins cujas histórias terminaram em tragédia, Drew eventualmente lutou para voltar à sobriedade e reconstruiu sua carreira e vida. Suas experiências iniciais a levaram a ser extremamente protetora com os atores mirins hoje e a defender proteções mais rigorosas no set. River Phoenix. River Phoenix foi considerado um dos jovens atores mais promissores de sua geração ao longo da década de 1980. Com seu talento natural e comportamento ponderado, ele parecia destinado a uma carreira longa e bem-sucedida. No entanto, por trás de seu exterior calmo, River estava lutando contra demônios que começaram em sua infância em comum. Como um jovem membro do culto religioso Filhos de Deus, River já havia experimentado trauma antes mesmo de entrar em Hollywood. Uma vez na indústria do entretenimento, ele lutou com a pressão e as expectativas. Embora inicialmente conhecido por seu estilo de vida saudável, no final da adolescência, River começou a usar substâncias, muitas vezes fornecidas por amigos mais velhos e pessoas da indústria. Pessoas que o conheciam relataram que ele recebia várias drogas para ajudá-lo a lidar com a ansiedade no set, ou para relaxar após performances intensas. À medida que sua carreira progredia, seu uso de substâncias piorava, embora ele mantivesse uma imagem profissional em público. Tragicamente, River Phoenix morreu fora do Viper Room Nightclub em Los Angeles em 1993 de uma overdose de múltiplas drogas. Ele tinha apenas 23 anos. Sua morte chocou Hollywood e destacou como jovens atores talentosos podiam facilmente cair em padrões destrutivos, muitas vezes facilitados por aqueles ao seu redor. Danny Bonaduce. Danny Bonaduce alcançou a fama interpretando o travesso Danny Partridge em A Família Do-Re-Mi no início dos anos 1970. Seu cabelo ruivo característico e seu personagem espirituoso o tornaram instantaneamente reconhecível. No entanto, a vida real de Danny estava longe da família feliz retratada na televisão. Nos bastidores, ele enfrentava abusos físicos em casa e encontrava pouco apoio no set. Por sua própria admissão, Danny estava se introduzindo a drogas e álcool enquanto ainda trabalhava no programa. Os membros adultos da equipe às vezes davam cerveja e outras substâncias aos membros adolescentes do elenco durante os intervalos ou após as filmagens. Sem orientação ou limites adequados, Danny desenvolveu mecanismos de enfrentamento prejudiciais que o acompanharam na vida adulta. Após o fim de The Partridge Family, ele teve dificuldades para se firmar. Seu abuso de substâncias piorou, levando à falta de moradia e problemas legais. Ao contrário de alguns de seus colegas, Danny eventualmente conseguiu mudar sua vida, encontrando sucesso no rádio e falando abertamente sobre os perigos que os atores mirins enfrentam quando os adultos responsáveis por seu bem-estar falham em protegê-los de substâncias e ambientes nocivos. Macaulay Culkin. Macaulay Culkin tornou-se o ator mirim mais bem pago da história após estrelar os filmes Esqueceram de Mim no início dos anos 1990. Seu rosto angelical e seu timing cômico o tornaram uma estrela global antes mesmo de ser adolescente. Nos bastidores, no entanto, a vida de Macaulay era controlada por seu pai, empresário, Kit Culkin, conhecido por seu tratamento exigente e às vezes severo. Quando Macaulay entrou na adolescência, a pressão de manter sua carreira enquanto lidava com a disfunção familiar cobrou seu preço. Embora ele tenha sido reservado sobre os detalhes, em entrevistas posteriores, Macaulay reconheceu que foi exposto a álcool e drogas em uma idade jovem, muitas vezes em ambientes adultos onde não deveria estar. Aos 14 anos, ele foi emancipado dos pais após eles brigarem pelo controle de seus ganhos. No final da adolescência e aos 20 anos, Macaulay lutou com problemas de abuso de substâncias que muitos atribuem à sua infância incomum e à falta de orientação adequada de adultos. Embora tenha sido preso em 2004 por posse de substâncias controladas, Macaulay desde então estabilizou sua vida e se tornou mais seletivo em relação aos seus papéis. Sua experiência destaca como mesmo os atores mirins mais bem-sucedidos muitas vezes carecem de proteção contra influências nocivas quando são lançados em mundos adultos. Tatum O'Neal. Tatum O'Neal fez história como a pessoa mais jovem a ganhar um Oscar, levando para casa o prêmio de melhor atriz coadjuvante com apenas 10 anos de idade por seu papel em Paper Moon, 1973. Apesar desse feito incrível, a infância de Tatum foi tudo menos idílica. Seu pai, o ator Ryan O'Neal, ganhou a custódia dela após se divorciar de sua mãe, que lutava contra o vício. No entanto, a paternidade de Ryan era profundamente problemática. Segundo o próprio relato de Tatum em sua autobiografia, A Paper Life, ela foi exposta a drogas em uma idade alarmantemente jovem na casa de seu pai. Ela falou sobre como as drogas eram usadas abertamente na sua presença e, aos 12 anos, ela mesma estava experimentando substâncias. Os sets de filmagem em que ela trabalhou
poucas proteções no lugar, e ela frequentemente se via em situações adultas sem supervisão adequada. Alguns diretores e produtores fechavam os olhos para o uso de substâncias por ela, desde que conseguisse atuar diante das câmeras. Tatum lutou contra o vício por décadas antes de encontrar a sobriedade na vida adulta. Sua história ilustra como até os mais talentosos atores mirins eram vulneráveis à exploração em uma época em que poucas proteções existiam para proteger jovens atores de substâncias nocivas. A resposta da indústria. As histórias dessas estrelas mirins eventualmente levaram a mudanças na forma como jovens artistas são tratados em Hollywood. Na década de 1990, grupos de defesa começaram a pressionar por proteções mais fortes. A Califórnia aprovou a Lei Coogan, nomeada em homenagem a Jackie Coogan, outro astro infantil cujos ganhos foram desperdiçados por seus pais, para proteger os ganhos dos atores mirins. Emendas posteriores fortaleceram os requisitos para a educação no set e limitaram as horas de trabalho. Testes de drogas tornaram-se mais comuns em produções envolvendo menores, e professores de estúdio ganharam mais autoridade para monitorar o bem-estar infantil. Organizações como a Minor Consideration, fundada pelo ex-ator mirim Paul Peterson, trabalham para fornecer apoio e defesa para jovens artistas. Apesar dessas melhorias, desafios permanecem. A indústria do entretenimento continua a ser um ambiente de alta pressão, e jovens artistas ainda enfrentam estresses únicos que podem torná-los vulneráveis ao abuso de substâncias. As lições aprendidas com esses casos trágicos servem como lembretes importantes de por que proteger os artistas infantis deve continuar sendo uma prioridade para todos os envolvidos na criação de entretenimento.